Olá, Igreja Metodista Renovada, que prazer estar aqui com vocês para mais uma quinta online. Estamos aqui eu e o nosso irmão Edson, e vai ser uma bênção, eu creio nisso em nome de Jesus. Amém, Edson? Louvado seja Deus. O objetivo... Simulemos aí uma célula, então hoje nós somos uma célula, eu e o Edson, e nós vamos falar um pouquinho do que aconteceu no domingo passado. Domingo passado foi o nosso culto, né? Metodista Renovada, e foi uma bênção. Nós recebemos o pastor Milton lá de Taboão, não, ó Jesus, de Campinas, ele esteve com a gente, ele e toda a sua família, e eu tenho certeza que foi uma bênção. A minha vida foi transformada, e eu tenho certeza que a do Edson também, não é não, Edson? Foi muito transformada e foi muito forte a palavra, muito forte. Muito forte. Eu não sei se todos que estão assistindo já participaram de uma célula, mas nós vamos começar orando. Eu queria pedir para o Edson que ele começasse orando para a gente aí, para que a gente possa dar continuidade. Pode ser, Edson? Amém, posso sim. Pai, em nome de Jesus, nós queremos louvar e engrandecer o teu santo nome, Senhor, declarar, Senhor, que o Senhor é o rei da nossa vida, o rei da nossa família, o Senhor opera poderosamente nas nossas casas, no nosso lar, Senhor. Pai, em nome de Jesus, hoje, Pai, estamos reunidos aqui em teu nome, Senhor. A tua palavra diz, onde tiver 2 ou 3 reunidos em teu nome, ali o Senhor se faz presente, Senhor. Pai, então prepara o nosso coração, prepara a nossa mente, Senhor, que o teu Santo Espírito faça que eu e o Jonas possa lembrar de tudo que foi dito na tua palavra no domingo, através do teu servo, pastor Milton, Senhor. Papai, também queremos te pedir, Senhor, aquele que vier ouvir, Senhor, esta célula, Senhor, esse bate-papo, Senhor, da tua palavra, Senhor, que ele seja impactado, assim como eu fui, assim como Jonas foi, assim como todas as pessoas que assistiram e estiveram lá na igreja. Foi muito forte e nós queremos louvar e engrandecer o teu santo nome, Senhor. Em nome de Jesus é que nós oramos e agradecemos. Amém. Aleluia. Amém. Glória a Deus, glória a Deus. É isso aí. Nós estamos com a nossa série de mensagens, né, que é avançar, né? É tempo de avançar. E o pastor Milton falou muito sobre isso, né? É tempo de avançar. E ele usou um texto básico que eu queria compartilhar com vocês, que está no livro de Romanos, no capítulo 12, no versículo 2. Romanos 12, 2 diz assim, ó: não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixe que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Assim, vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Aleluia. Deus quer que vivamos em perfeição, Ele tem o melhor para a gente, né? E aqui ele fala que para que nós possamos viver esse melhor, nós precisamos renovar a nossa mente. Edson, quando a gente fala de renovar a nossa mente, o que vem aí para você? Quando ele mencionou sobre isso, né, ele fez até uma analogia lá da compra da TV, né, e nós precisamos dar espaço para o novo de Deus, né, e renovar a mente é isso mesmo, é decidir romper com as coisas do mundo. Porque mesmo quando a gente vem para o Senhor, que a gente se batiza, que a gente aceita o Senhor, a gente ainda tem partículas do velho homem dentro de nós. Eu costumo pensar que nós temos várias portas, né? E quando você vem para Jesus, nós abrimos uma porta para o Senhor. E aí, ao longo da caminhada, a gente tem que começar a escancarar todas as portas, aqueles quartinhos que estão lá escondidos. Olha, meu pecadinho de estimação, né? A gente tem que liberar espaço para que o Senhor ele entre e faça mudança. É assim que eu penso de uma mente renovada. É se decidir romper com as coisas do mundo. E uma semana passada eu estava pensando assim, eu escutei
é uma palavra que fala que quando você é amigo do mundo, você é inimigo de Deus. Isso foi muito forte. Então, a renovação da nossa mente é romper com o mundo e ser amigo de Deus. Não ser amigo do mundo e inimigo de Deus, porque ser inimigo de Deus não é muito bom, não. Eu acho que não é bom, não. Não, né? Mas é isso aí, renovar a nossa mente, é isso aí. E ele falou uma coisa bem bacana, que ele falou assim, renovar a mente é sozinho, é você, é por você que você vai renovar a mente? E ele disse, não, a gente só consegue renovar a nossa mente quando a gente dá permissão para o Espírito Santo de Deus fazer morada, entrar na nossa vida, entrar na nossa mente, e aí sim é que a gente vai conseguir essa renovação, né? A palavra de Deus diz que eis que tudo se fez novo, né? E quando tudo se faz novo, é porque é novidade, é algo novo. Deus, ele, quando ele fala que vai fazer o novo, ele não está falando que ele vai reformar, vai ser uma obra ali, né? Ele vai consertar um rasgado de repente, não é isso. Ele fala tudo se fez novo, é novidade. Então Deus, ele quer o novo para a gente, né? E quando a gente fala disso, ele diz assim, a gente não pode se conformar com o normal do mundo, né? Com esse normal que está aí fora, às vezes coisas que são contrárias à palavra de Deus, que hoje são consideradas normais. E se isso é normal, nós temos que entender que o reino de Deus, ele não é normal, né? O reino de Deus, ele é algo que está sempre em movimento, algo que está sempre, sabe, em mudança, e a gente tem que entender isso, né? Tem que entender que o normal de Deus não é o normal do mundo. Deus tem o normal dele. A palavra de Deus nos ensina, é o nosso manual, né? Então é isso, a gente tem que renovar a nossa mente para que a gente possa avançar. Porque às vezes nessas partículas, né, Edson, que você falou aí agora, elas acabam nos prendendo e nos impedindo de avançar. É verdade. Então, para avançar, e ele usou o tema assim, né, para avançar nós precisamos quebrar alguns paradigmas, né? Foi o que ele focou bem forte nisso, né? E ele falou assim que esses paradigmas, o que são esses paradigmas, né? São os parâmetros, os conceitos, né, que foram colocados em nós. Ele até falou, né, os conceitos que lá atrás foram colocados. Ele deu um exemplo, às vezes a gente ia na igreja por ir, por estar lá, por achar que devíamos estar lá. Alguém te levou, né? Exatamente. Eu estou lá porque meu pai me levou, estou lá porque minha esposa me levou, mas não é algo, a gente não entende, né? Não existe essa renovação. Então, essa renovação ela vem quando a gente aceita Jesus, quando a gente conhece Jesus e a gente dá essa permissão para o Espírito Santo. Não é, Edson? E você falando isso me faz lembrar dessa renovação, porque realmente a gente tem que falar do amor de Deus, tem que falar para as pessoas, porque quando Deus ele faz algo, uma mudança na sua vida, você quer compartilhar, você quer contar, você quer que aquela outra pessoa sinta o que você está sentindo. Mas é tão engraçado que é uma quebra de paradigma também, achar que a gente só vai falar. Às vezes, a nossa atitude, a nossa forma de lidar com a situação testifica muito mais do que, às vezes, você falar. Né? A pessoa consegue enxergar mudanças em você que, se você fala, você pode até falar, porque, na verdade, não somos nós que convencemos, quem convence é o Espírito Santo, né? Nós somos, como o próprio pastor disse, né? Nós temos que deixar o Senhor nos usar e Ele vai falar. E aí as suas atitudes mudando, uma situação que você ficava bravo, você não fica mais. Às vezes o carinho de você ligar para a pessoa, se importar com a pessoa, você a pessoa começa a te olhar, começa a te observar, né? É isso que acontece. Exatamente, é isso aí, é quebrar esses paradigmas, né? Ele até deu um exemplo assim. Antigamente, tudo tinha que acontecer no templo. Tudo era no templo. Aí vem Jesus e muda tudo isso. Por quê? Jesus não ficou preso ali no templo. O templo era, assim, lá um lugar, era um lugar abençoado.
mas não podia aprender, né? E quando a gente fala de paradigmas, a gente fala um pouco de religiosidade, certo? E Jesus veio e quebrou tudo isso, porque quando ele veio, ele começou a ir ao encontro das pessoas. Ou seja, Começou a ter um os mais relacionamento, né? religiosos, aqui ele falou, poxa, Jesus está fazendo, está falando e não está no templo, ele está falando fora do templo. E Jesus veio e quebrou esse lado, né? E ele usou uma expressão, o pastor Milton, que ele falou assim, a obra começa quando vamos ao encontro de vidas. E é exatamente isso que você acabou de compartilhar, né? Um ligar, um estar junto. É isso. Isso é Um uma quebra de relacionamento, né? paradigma que tem que ser um exemplo para a gente, né? Jesus fez isso. Então, e outra coisa que ele deixou claro, e que às vezes é verdade, eu não sei o que você pensa a respeito disso, Edson, mas ele disse assim no culto, às vezes deixamos de fazer o que Deus manda por religiosidade. É verdade. Ele deu um exemplo, né? Que ele foi numa loja, né? E quantas vezes já aconteceu isso e você fica assim, né? E o Senhor fala com você, você sente o Senhor falando. E aí você fala, não, mas aqui, né? O que vão achar, o que vão pensar. Meu, não tem essa, não tem essa, o que vão achar, o que vão pensar. O Senhor mandou, obedeça, e aí, é que nem ele falou, né? Você acha, eu vou pegar o nome dela, vou levar para casa, vou levar para a igreja, nossa, é muito tempo, né? Se a pessoa está necessitando daquela oração, às vezes é uma salvação que Deus pede para você, falar com a pessoa, aceitar o Senhor, e a gente não sabe daqui um minuto o que vai acontecer com aquela pessoa, né? Então, quebrar essa religiosidade, né? De achar que não tem lugar, né? É lógico, né? Ou se você está lá no seu trabalho, você não vai falar na hora do trabalho, né? Mas se Deus falar com você naquela hora, você vai chamar seu amigo, vamos tomar um café ali, né? O Senhor vai dar estratégias para você falar do amor dele, né? E aí onde entra também a sabedoria, né? Deus, ele vai nos dando sabedoria de como lidar, de como falar, porque o negócio é se colocar, tipo, eis-me aqui, né? Ó, Senhor, eu estou aqui, vou sair na rua, o Senhor vai me mostrando aí como que eu devo fazer, com quem eu devo falar. E eu tenho certeza que o Senhor faz isso. Eu lembro que uma vez o pastor Alex, eles oravam dentro da igreja lá, e depois saíam, né? E falava, ó, o Senhor vai mostrar. E várias pessoas que eles achavam pelo caminho, o Senhor mostrava, ó, essa pessoa aqui é para orar por ela, é para falar do amor de Deus para ela. E aí a gente vê, porque não é a gente, né? Quando você se coloca à disposição do reino, à disposição do Senhor, o Senhor vai usar sua boca, você pode ser gago, você pode até ser mudo, o Senhor vai falar através de você. É verdade, né? E esse negócio de levar para casa, orar, às vezes a gente acaba esquecendo, né? E perde a oportunidade. Ah, eu não vou fazer agora, estou com vergonha, mas ó, vou levar lá para casa, na vigília. E às vezes a gente acaba passando batido e perdemos algumas oportunidades, né? Ô, E Jonas, sabe que uma vez eu tive uma estratégia que era assim, a gente entregava marmitex, né? E às vezes você pergunta para a pessoa, posso orar por você? A maioria fala que sim, que quer oração. Mas teve um dia que o rapaz falou, eu não quero oração. Aí eu levei assim meu pensamento para o Senhor, aí ele falou assim, abençoa ele só. Eu falei, então, que Deus te abençoe em nome de Jesus, vai com Deus. E aí, isso já, eu tenho certeza que lá na frente ficou marcado na mente dele, né? Ele não quis a oração, mas eu abençoei ele. E é isso, né? O Senhor mandou, você faz e com certeza, em algum momento, alguém vai colher esse fruto aí, em nome de Jesus. estratégias, né? Nem sempre, nessa ocasião, você não pôde orar, mas você declarou a bênção do Senhor que estivesse sobre a vida dele, e eu tenho certeza que já fez a diferença, né? Isso é verdade. E o pastor Milton, por diversas vezes, ele falava assim, é tempo de avançar, é tempo de levar o amor de Deus a todos. E nós temos que quebrar aí os paradigmas. E ele deu o exemplo de João 3, da mulher samaritana, né? Então,
já havia ali uma questão, ele quebrou aí de uma vez 3 paradigmas, né? Primeiro porque ele estava falando com uma mulher e já não era, né, algo normal, algo comum, não era algo bem visto. E os judeus, eles não se misturavam, então estar falando com uma pessoa, um samaritano, uma samaritana, já era outra coisa. E a maneira, né, de cultuar, o que a gente falou, de cultuar no templo, e não foi no templo, ele estava ali fora do templo. E Jesus foi falar com ela e todos eles ficaram assustados, inclusive os discípulos, né? Então você vê assim, a gente tem que tomar muito cuidado, né? Eu penso assim, porque nós, como cristãos, mesmo estando na igreja, às vezes a gente pode se assustar com o que Deus vai fazer, né? E a gente não pode deixar isso acontecer, né? Entra na religiosidade, né? Exatamente. Ah, mas o pastor está fazendo isso. Ah, o pastor... Querido, se Deus ordenou, se é algo que vem de Deus, nós temos que, né, abençoar e seguir essa direção, né? A gente tem que tomar cuidado para que novamente, a religiosidade não nos prenda e não nos impeça de falar do amor de Deus, de levar o amor de Deus, né? O amor de Deus, nosso relacionamento com Deus, ele não pode estar restrito à igreja, ao ambiente da igreja, né, ao templo. Mas a igreja somos nós, então é o que você falou, Edson, lá no trabalho, na nossa casa ou na escola, para você que estuda, né? É tempo de avançar, é tempo de levar o amor de Deus. Não é não, Edson? Eu costumo pensar que, assim, nós que retardamos a volta de Cristo. Quanto mais nós falarmos do amor de Cristo, quanto mais nós saquear o inferno e povoar o céu, e ele falou uma coisa engraçada, não é pela igreja que você está, não é para que essa pessoa esteja na igreja. Lógico, se ele vir, glória a Deus. Mas se ele for para uma outra igreja, glória a Deus também, né? E é isso, é você se colocar à disposição, porque eu creio que quando toda a humanidade ouvir a palavra do Senhor, a volta de Cristo ela está mais próxima. E tem alguns estudiosos que falam que nós estamos no último dia, né? Só que um dia para Deus pode ser 1000 anos, 10.000 anos, 100.000 anos, a gente não sabe, né? Então, o nosso papel mesmo, Jonas, é falar do amor de Deus, se colocar, né, diante do Senhor e pedir que o Senhor nos use, que nos dê sabedoria. Nós sabemos que a nossa realidade hoje é um pouco diferente da realidade de Jesus, né? A maldade hoje, eu acho que ela é muito maior do que era no passado. Então, quando você vai falar com uma mulher, você tem que ter sabedoria, né? Hoje, a orientação que nós temos é homem fala para homem, mulher fala para mulher. Mas, às vezes, você vai numa loja, que nele foi numa loja, e ali onde tem outras pessoas, não tem problema nenhum você falar e você orar pelaquela pessoa, né? Aquela semente foi colocada ali e ela viu frutos daquilo, né? Da oração que, através da sua vida, Deus operou. Então, se colocar à disposição, porque, com certeza, Deus ele não vai deixar a gente ser enganado, ele não vai deixar você, de repente, falar para uma mulher, ela vir com outros pensamentos para você. Desculpa aí, que aqui tem uns abençoados. Então, se colocar mesmo na brecha e deixar Deus agir. É isso aí. E ele deu um outro exemplo, né, para a gente de quebra de paradigmas de religiosidade, que está lá em Mateus 12, de 9 a 14, que é do homem da mão ressequida, e ele curou, né, houve cura em um sábado, né? E aí ele falou assim, às vezes o que acontece é que escutamos o mandamento, mas nós não entendemos a essência dele, né? Às vezes a gente escuta o mandamento e nós não entendemos. O sábado era assim um tempo de descanso, era um tempo, né, de estar com a família e tudo, mas que cansaço teve Jesus ao curar aquele homem. Então, assim, porque acontece, às vezes a religiosidade nos prende de tal forma, e é o que a gente já vem falando aqui, né, desde o começo, que a gente perde oportunidades e assim, Deus, a gente deixa de ser usado, né?
por ficar preso a isso. E Jesus não fez isso, não. Ele foi lá, curou, ele estava cumprindo a lei, ele não estava atrapalhando, não estava se cansando, né? Mas ele estava ali. É Jesus, né? Jesus sabia o que estava fazendo. Isso é super bacana. E eu fico pensando também, né? Às vezes já aconteceu, né? Você está em casa, aí chega uma visita, né? Aí você fala, pô, não vou convidar a pessoa, aí você não convida. A pessoa chega na hora do culto. Segunda vez, a mesma coisa. Na terceira vez, você não pode deixar passar. Falou, oh, irmão, a gente está indo para a igreja e vocês são os nossos convidados, vão para a igreja. Na volta a gente come uma pizza, não sei o quê. E aí é oportunidade, às vezes Deus está colocando a oportunidade para você convidar aquela pessoa e você está deixando de ir para a igreja, não convida, fica lá conversando um monte de assunto, mas não fala de Deus. E eu gosto que o pastor fala assim, que às vezes a bola, ela quica na sua frente e o golzão aberto, não tem nem goleiro, é só fazer o gol, entendeu? E aí tá... Porque eu creio, ô Jonas, que o Senhor, ele fala conosco todos os dias, mas pela distração do mundo e por várias vezes nós não estarmos conectados com o Senhor, porque a palavra diz que o que estiver ligado aqui na terra será ligado no céu, mas o que desligar será desligado. Ainda que o Senhor fale, está desligado, você não vai conseguir ouvir. Você... Esqueci o que eu estava falando. Ele falou até no culto, né? Ele falou no culto, ele falou assim: as misericórdias do Senhor elas se renovam a cada manhã. Isso. Então, o que eu quero dizer é assim, né? Que você está ligado com o Senhor e você ouvindo a voz do Senhor, você vai conseguir fazer o que o Senhor está mandando. Porque N situações passam pelas nossas vidas e a gente deixa de falar do amor de Deus. Porque o Senhor está falando, olha, né, ó, aquele cara ali, ó, fala com ele. Aí você olha e fala, mas vou falar com aquele cara, não sei o quê. E aí você perde a oportunidade, você deixa de servir o Senhor, né, naquele momento. Então, nós temos que estar ligados. O que eu esqueci que é o seguinte, nós não devemos esquecer que o nosso inimigo, a palavra de Deus diz que ele anda em nosso derredor. Então, ele vai te dar um monte de distrações para justamente nós não servirmos ao Senhor, não ouvirmos a voz do Senhor. Era isso que eu ia falar. E tá vendo? Fez até eu esquecer. Mas Deus é bom, eu estou aqui. Louvado seja Deus. Amém, glória a Deus. Mudanças, elas não são confortáveis, né? Foi um ponto que ele tocou, ele falou, mudanças não são confortáveis. Mas quando nós falamos de renovação da nossa mente, nós temos que estar preparados. E como filhos, nós devemos buscar em Deus aquilo que precisa ser mudado. Quando Deus promove a mudança, e isso é que ele falou, uma das coisas que ele falou que é incrível, ele falou, quando Deus promove a mudança na nossa vida, é porque ele enxerga em mim e você um potencial. Isso é muito forte, né? Porque assim, se nós aceitarmos a mudança, Deus ele sabe o que deve ser mudado e ele está nos capacitando e ele vê em nós, enxerga em nós algo que vale a pena investir, algo que vale a pena, sabe, investir em mudança. Isso é incrível, né? Você sabe, Jonas, que quando a gente estava para ir para a Cantareira, o Senhor falou comigo, né? Que eu não queria ir, né? Ele falou que era para eu ir e que eu tivesse um coração corrigível. Entendeu? Porque eu vinha de um lugar religioso, um crente normal, né? A Fernanda costuma brincar, né? A Fernanda Sonoda costuma brincar que primeiro dia de célula lá, eu cheguei com uma Bíblia embaixo do braço, camisa fechada. Só risada. Faltou a gravata. Faltou a gravata, não dava gravata por causa do pescoço. Então, irmão, e o Senhor falou que nós temos, e o Senhor conhece o nosso coração.
Ele sabe, é aquilo que você falou, ele sabe que ele viu algo de bom em nosso coração, ele sabe o quanto a gente gosta de estar na presença dele, quanto a gente anseia estar na presença dele, quanto a gente ama estar na presença dele. Haja visto nós estarmos todos reunidos nesse final de semana, em nome de Deus, né, em nome de Jesus, do Espírito Santo, o quão maravilhoso foi, né? E aí a cereja do bolo foi a pregação, né, que veio e nos trouxe a realidade, né? É verdade. Glória a Deus. É isso aí. Como filhos, como servos, nós temos que aceitar as mudanças e os desafios sem medo, porque Deus ele vai nos honrar e ele vai nos levar a lugares que a gente nem espera. Eu tenho certeza, se nós aceitarmos a renovação da mente, aceitarmos que o Espírito Santo trabalhe na nossa mente, nós vamos falar de Deus e do amor de Deus a pessoas que nós nem imaginamos. E talvez para aquela pessoa que a gente olha e fala, nossa, aquele cara é tão legal, aquela família é tão legal, mas só falta Jesus para completar. E nós vamos ser instrumentos de Deus para essa transformação, né? Eu vi um pastor falando, ele falou assim, eu fico bravo quando a minha ovelha vem falar para mim, olha, o fulano é bom, só falta Jesus. Você tá louco? Falta tudo se falta Jesus. É verdade, falta o principal, né? Que é Jesus. Falta tudo, pô. É verdade. E a gente não pode ter medo, né? É como você falou no começo, quem convence é o Espírito Santo, né? Quando nós estamos debaixo da graça, quando nós estamos debaixo da autoridade de Deus, quando nós falamos, o sobrenatural de Deus chega aos ouvidos dessas pessoas, né? Quando nós entendemos o nosso chamado, entendemos que não somos nós, mas é o Espírito Santo de Deus através de nós. E isso é incrível. Por isso que eu acho não, né? Eu tenho certeza. Quem acha não tem certeza. Eu tenho certeza que, por isso que é tão importante você ler a palavra de Deus, você ouvir a palavra de Deus, você jejuar, porque a palavra de Deus nos diz que o Espírito Santo nos fará lembrar da palavra. E como que você vai lembrar de alguma coisa se você não estuda, se você não ouve? Como que você vai ganhar vidas, ainda que o Senhor ele possa te usar, se ele não te usar, ele vai usar a pedra, né? Vai usar uma mula para falar, né? Deus é misericórdia, né? Porque nós estamos aqui, usar uma mula e uma pedra é misericórdia. E então eu vejo que nós, como cristãos, nós temos que ter uma busca constante e conhecer aquele que é o nosso Pai, que é o nosso Deus, que tem amor por nós, e ele deixou a palavra de Deus para isso. Então, nós temos que ter mais intimidade com o Senhor na leitura da palavra. E aí vai ser mais fácil para você conquistar almas e vidas aí, né, em nome de Jesus. É verdade. Outra coisa que ele falou que é bem verdade, né? A gente não pode ter vergonha, né? Acho que a gente tem que ter vergonha de ser servo de Deus, sermos filhos de Deus. Nós temos que declarar isso a todo tempo, mesmo que vire como ele falou, né? Lá no passado era motivo de piada para as pessoas, né? Talvez no nosso grupo, nos nossos grupos de relacionamento, é o crente, é o cara que não faz nada. Mas aí ele falou uma coisa que é bem verdade, né? E quando a situação aperta, quem que eles vão procurar? Não é? Somos nós, né? Aquele que eles fazem piada. E é tão engraçado, Jonas, que no trabalho, eu tinha um grupo de amigos lá, eles montaram um grupo. E esse grupo, eles começaram, falou, só pessoas da antiga, tá? Vamos colocar aí, tá. Eu falei, legal, né? Põe aí. Aí só começou a aparecer vídeo pornô lá, né? Aí eu falei pro cara, falei, meu, isso aí não tá legal, tal, né? Ele falou, você não gosta? Eu falei, não gosto. Tá, não sei o que lá, ainda brincou. Aí eu fui e saí. Aí ele veio perguntar, pô, mas você saiu? Eu falei, eu saí. Então, nós, como servos de Deus, nós temos que ter uma postura diferente do mundo, né? Porque se você aceita, você depois, a hora que você for falar de Deus para essa pessoa, a pessoa não vai aceitar também.
Fala, pô, você vê lá os vídeos e agora você está falando de Deus? Né? Então, eu acho que isso que a gente tem que estar esperto, estar atento, porque em todo momento o inimigo vai querer nos roubar isso, né? O Senhor nos dá de presente você ganhar uma vida, e aí, por conta de um vacilo nosso, a gente acaba perdendo. Como você disse, ele está ao derredor, né? O diabo está ao derredor, só esperando uma falha. E essa é a nossa postura, é verdade, a gente tem que ter postura mesmo, tem que se posicionar e não pode ter Sim. vergonha disso, não Não, tem vergonha disso, porque nós não estamos errados, né? É porque às vezes as pessoas colocam de uma forma como se nós estivéssemos errados, eles invertem a situação, e não é isso, né? Então é verdade, é uma postura. E saber sempre que Deus nos escolheu. Sim. A palavra de Deus diz que Deus fala assim: eu bem sei os planos que tenho a respeito de você. Deus sabe o que ele tem para nossas vidas. E não são planos de guerra, são planos de paz, são planos de prosperidade, são planos de uma vida incrível ao lado dele. É tempo de avançar, querido, é tempo de avançar, né, Edson? E as portas estão se abrindo, e eu entendo que nós temos nos preparado, né? São séries de mensagens que nós temos ouvido e que têm nos preparado para isso. E essa última ministração do pastor Milton falou muito forte sobre isso. É tempo de avançar e levar o amor de Deus. É tempo de avançar e levar o amor de Deus e entender que as misericórdias elas se renovam a cada manhã e, como ele declarou, né, oportunidades vão surgir. Deus ele vai dar oportunidades para que nós possamos fazer algo para ele, algo para falar do amor dele, para trazer vidas para ele, né? Sim. E é o que você falou de postura, né? Paulo diz a Timóteo: procure se apresentar a Deus como alguém, né? Reto, alguém apresentável, que maneja bem a palavra, e é tudo que a gente falou, né? Aqui. Você falou por algumas vezes a respeito disso. Nós temos que ter essa postura, ler a palavra para que nós estejamos preparados. E isso é o que vai nos fazer avançar, né? Junto com a renovação da nossa mente. É tão importante a palavra, né, Jonas, que Jesus venceu o inimigo na palavra, né? É verdade. Então, foi na palavra que ele venceu o inimigo. E então, nos deixa o exemplo de que é na palavra que a gente vai vencer o inimigo, porque ele vai vir, né? E a gente vai vencer ele. Só na palavra. Não adianta você achar que você vai, com a força do seu braço, que você não vai conseguir vencê-lo. Não vai mesmo. É verdade. Eu não sei se foi de propósito, mas a sua câmera sumiu. Você sumiu. Peraí. Não, de propósito não foi, não. Ele falou uma coisa que eu achei bem já no final da administração dele. Ele disse assim: o maior crítico, né? O nosso pior crítico de nós somos nós mesmos. Sim. Nós mesmos. Nós somos tão duros às vezes com os nossos. Enfim, nós somos duros a ponto de achar que não somos suficiente, né? E a gente não pode deixar isso acontecer. Nós já falamos aqui, Deus escolheu a gente, Deus nos levantou, né, para fazer a obra dele. Então a gente tem que tomar cuidado com isso, porque às vezes a gente mesmo se coloca para baixo e acha que não é suficiente, né? Quando, na verdade, Deus fazer. Exatamente, a gente sabota. E ele deu cinco pontos que eu vou só ler aqui rapidinho, a gente já está caminhando aí para o final dessa quinta online. E ele falou assim que para renovar a nossa mente e entender e avançar, nós não podemos olhar para as nossas limitações. É exatamente isso que a gente está falando agora, né? Porque afinal é Deus quem vai nos capacitar, é Deus quem vai nos dar as oportunidades. E se Ele deu as oportunidades, com certeza é porque Ele confia em nós e Ele vai nos usar, né? Amém. Outra coisa que ele falou
vamos avançar apesar das dificuldades, né? Porque as pessoas acham que a gente sempre diz isso, e parece até um jargão, mas é verdade, né? Não é porque a gente virou crente que a gente não vai ter dificuldades, né? Não é? Nós temos muita dificuldade, mas nós também temos muitas vitórias. Assim como tem dificuldade, tem vitórias. O que a gente não pode é deixar que essas dificuldades nos paralisem. É verdade. E é tão engraçado, falando desse ponto aí, aconteceu um fato hoje, né? E a primeiro pensamento é, fala, nossa, Mas na hora o Espírito Santo, ele é tão maravilhoso que ele falou assim, glorifica, glorifica. Aí eu e a Márcia, nós nos unimos aqui em oração e começamos a glorificar o Senhor. Né? E é isso. Então, diante de uma situação dessa, começa a glorificar Deus, começa a repreender o diabo, né? Revelar o que ele está tentando fazer, e aí é a vida que segue. E aí vem uma paz, e aí eu costumo dizer que é uma paz que o mundo fala de paz, que eles não sabem qual é a paz, né? Essa é a paz que a gente precisa ter. É verdade. É isso aí. E para avançarmos, nós precisamos acreditar em nós mesmos. Mesmo quando ninguém acredita em você. Mesmo quando as situações são adversas, as pessoas lá fora dizem, mas você não, te conheci, sei o que você fez. Então, assim, acreditar em você. Porque Deus acredita em você. Deus acredita em nós. Ele acredita que nós somos capazes. E é o mais importante, né? Exatamente, essa é a nossa, isso que a gente tem que levar, né? Ele acredita em nós, ele é Deus e ele confia e acredita em nós. Então, não importa o que as pessoas lá fora vão dizer, não importa, porque às vezes as pessoas vão querer desmerecer a gente, né? Sim. Mas a gente não pode deixar que isso entre no nosso coração, porque se entrar no nosso coração... Ô Jonas, eu costumo pensar assim, ó. A gente falou do inimigo que ele anda em nosso derredor. Desde o dia que ele foi expulso do céu, né? Ele vem tentando se passar pelo Senhor. Uhum. Entendeu? E assim como o Senhor usa as pessoas, ele também usa. Assim como o Senhor usa os disponíveis, ele também usa os disponíveis. Então, se você, no exato momento, você estiver numa situação e você não tiver olhos espirituais e não tiver na presença do Senhor, ele vai te usar. E vai te usar justamente para isso que você falou agora, para olhar para o outro e falar, esse aí... Né? Às vezes uma palavra que você solta não é culpa da pessoa, mas é culpa dele, né? Mas a pessoa deixou que ele fizesse isso. E a pessoa vai soltar aquela palavra, como às vezes o Senhor fala uma coisa para a gente, você fala para a pessoa, uma coisa boa para ela, depois ela volta para você e fala assim, nossa, aquele dia você falou tal coisa sobre o emprego, eu fui lá e deu certo, assim, assim, assim. Eu? Quer dizer, você não lembra porque não foi você que falou, foi o Senhor. E assim também acontece com o inimigo que ele faz com as pessoas. Então, nós que somos servos de Deus, nós temos que estar atentos e sempre, eu gosto muito de ver o pastor Alex, o pastor Adriano, eles sempre incentivam. Mesmo que você tenha dificuldade para falar, eles, olha, tá bom, vamos lá, é assim mesmo, faz assim da próxima vez, tal. É um incentivo, e é assim que tem que ser, né? A gente um ajudar o outro e olhar para o outro sempre com o olhar de Cristo. Como o Senhor olha para essas pessoas, né? Exatamente. A gente tem que não se importar com o que as pessoas vão falar e se importar com aquilo que Deus tem pra gente, né? Com aquele que nos incentiva, né? E nos cercar de pessoas que nos incentivam, como você falou, os nossos pastores estão sempre nos incentivando. E é Sim. isso. Eu acho que é isso. Outro ponto que ele falou assim, é mesmo com os nossos defeitos. Ainda tenho defeitos, menos do que nós tínhamos antes, né? E ele usou essa expressão e eu achei bárbaro.
mesmo do que nós tínhamos antes, mas nós ainda temos. Sim. E, assim, é apesar de nós, né? Ele falou assim, o pastor Eibe costuma dizer isso, né? As pessoas falam, ô, pastor, quantas pessoas tem na sua igreja? E são não sei quantas mil pessoas. E ele fala, é apesar de nós. É apesar de nós, é apesar dos nossos erros e das nossas falhas. Deus, ele tem grandes obras para concretizar e para fazer na vida de outras pessoas, como fez na nossa, né? E ele quer e ele vai nos usar. Então a gente tem que estar ciente disso, que é apesar de nós, não por nós, mas é por Deus, pelas misericórdias dele, e ele vai alcançar outras vidas através de nós. Então é sempre isso, é pensar apesar de nós. Mas não deixe que os nossos defeitos, né, a gente não pode deixar que isso seja um impedimento para... Não que a gente possa continuar errando e pecando, não é isso. Mas existem algumas coisas que ainda estão sendo tratadas e apesar disso, apesar de nós, Deus, ele quer nos usar. Eu costumo pensar assim, né, Jonas, que o Senhor, ele vê o nosso esforço. E até o nosso julgamento será pela intenção do nosso coração. Então, quando você tem o desejo, às vezes você até erra, mas o Senhor vê que você está se empenhando, que você está se esforçando para não acontecer isso. O apóstolo Paulo fala, ó, espinho na carne, né? E o Senhor olha para ele e fala, a minha graça te basta, né? Então, e quem foi o apóstolo Paulo, né? A gente pode olhar aí um servo fiel do Senhor, né? Então é isso, né? Não deixar se abater, né? Não porque você tem algo que não agrada o Senhor, você vai deixar de falar do amor dele, você vai deixar de resgatar vidas, né? Saquear o inferno e povoar o céu. É isso mesmo. E continuar se esforçando, né? Ah, hoje eu sou nervoso, amanhã eu sou menos nervoso. E quando a gente pede para o Senhor, olha, me dê discernimento, entendimento, mansidão, domínio próprio, pode ter certeza, vai vir um turbilhão aí de coisas para você ser aprovado, né? Você vai passando, hoje você não está tão legal, ou amanhã você já fica melhor, você não fica tão nervoso, aí até o dia que você for aprovado pelo Senhor, né? É isso aí. E para finalizar, que a gente já falou lá no começo, entregue a Deus a direção da sua vida. Nós temos que entregar a Deus a nossa vida, em todo o tempo. Mudando o que for necessário para viver o que Deus tem preparado para nós. Deus, como nós lemos no começo, né? Romanos 12, 2. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus, isso é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Amém. Nós vamos avançar, e eu creio nisso, né, Edson, que Deus tem nos ensinado nesse tempo, e nós vamos avançar. É verdade. Para avançar, não podemos ficar com os padrões deste mundo, não aceite como normal aquilo que não vem de Deus, e aceite a transformação de Deus, viva a transformação de Deus. Só assim a gente vai poder avançar na nossa vida pessoal, profissional e também ministerial, né? Então, nós temos eu acho que é isso. Permitir que o Senhor nos mude, né? O Senhor entre e faça a mudança que tem que ser feita, né? E eu creio que assim a gente, porque o Pai Nosso, assim na terra como no céu, nós vamos viver aqui na terra. O que nós vamos viver lá depois, mas nós temos que viver hoje aqui, né? Buscar a santidade, buscar ser melhor a cada dia, né? E é isso. É isso aí. Acho que falamos tudo, né, Edson? Foi tremendo. É bom, eu gostei desse momento, porque você vai destrinchando a palavra, e aí o Espírito Santo vai fazendo você lembrar, né? De coisas que você precisa melhorar também. Porque a gente não pode olhar para o outro, né? A gente tem que olhar primeiro para a gente e ver o que a gente precisa melhorar, o que a gente precisa mudar, né? Primeiro, o pastor Alex, ele sempre fala, sempre nós, né? Sempre se coloca na situação, porque todos nós herdamos o pecado lá de Adão e Eva, né?
e nós ainda somos pecadores, né? Já vista que às vezes você falha, né? Você peca, aí você tem que... A nossa diferença é que a gente se prostra diante do Senhor e pede perdão para o Senhor, e aí se esforça para não pecar de novo, né? Você não vai ficar fazendo o mesmo pecado sempre, senão até o Senhor vai falar, ó, tá de brincadeira, né, meu? De novo aqui. Muito bom. É verdade. E é isso aí. Esse é o bacana da célula, né? Isso que a gente queria mostrar aqui é justamente isso que você falou. A célula nos permite, nos dá essa liberdade, né, de nos aprofundarmos um pouco mais, de podermos, né, trocar experiências. Eu fui muito edificado com os seus testemunhos ao longo desse nosso bate-papo, e isso é o bacana da célula, porque é essa abertura que a gente tem, talvez para tirar uma dúvida que a gente não pode tirar no momento do culto, talvez para ver que aquilo não é, o pastor não está só falando, mas nós estamos vivendo, né? Então, através de um testemunho, a gente pode viver isso. Então, eu acho que isso é uma célula, e isso, para você que está nos assistindo, que nunca participou de uma célula, isso é uma célula, é um bate-papo, é poder entender um pouco mais de Deus, tirar as dúvidas, né, que a gente tem. E o nosso convite é para você que ainda não faz parte de uma célula, venha viver isso com a gente, que vai ser algo tremendo, tremendo, e você não vai se arrepender. E nós vamos orar agora, né? E nós vamos orar para que nós possamos realmente avançar e para que essa palavra seja verdade em nossas vidas. Mas eu quero te dizer, talvez você está assistindo esse bate-papo nosso aqui, essa quinta online, e você está vendo tudo isso, viu tudo que o irmão Edson falou, tudo aquilo que eu compartilhei, e assim, talvez você está pensando, poxa, eu quero viver isso, eu quero avançar. E o primeiro passo para avançar é declarar e entregar a sua vida a Cristo. Então, se você nunca fez isso, eu quero te convidar neste momento. Se você não fez isso, coloque no chat, ó, estou fazendo isso agora, e eu quero que você repita junto comigo e junto com o Edson essa oração que a gente vai fazer agora. Então, feche os teus olhos, e se você quer avançar, se você quer uma mudança, uma renovação da sua mente, ore junto com a gente, dizendo assim, Senhor Deus, muito obrigado pelo teu amor e pelo teu cuidado. Deus, obrigado pela palavra que nós ouvimos hoje. Obrigado Deus, e nesta quinta online, durante essa ministração, eu senti que eu preciso de algo novo. Por isso, Deus, eu entrego a minha vida a Ti. Eu entrego o controle da minha vida a Ti. Deus, eu peço perdão pelos meus erros, eu peço perdão, Deus, pelos meus pecados, e peço, Senhor, que o Senhor me ensine a cada dia, Deus. Peço que o Senhor escreva o meu nome no livro da vida, para que assim, Deus, eu possa caminhar, assim, Deus, eu possa avançar e viver, Deus, aquilo que é bom, perfeito e agradável, ó Pai, que é aquilo que o Senhor tem prometido a mim. Deus, eu entrego nesta noite ou nesta tarde a minha vida nas tuas mãos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Deus, aleluia. Nós somos gratos pelo teu amor, somos gratos pelo teu cuidado. Obrigado, Deus, por esta célula que aconteceu aqui agora. Obrigado porque, Deus, nós podemos aprender um pouco mais de ti, Senhor, ouvir a tua palavra, compartilhar e sermos edificados, ó Deus. Pai, que nós possamos, como teus filhos, verdadeiramente, Deus, avançar, Deus, avançar na nossa vida ministerial, avançar na nossa família, avançar na nossa vida profissional, Deus, tudo isso, ó Pai, debaixo da tua graça. Deus, que nós possamos dar a abertura, Deus, que o Espírito Santo precisa. Nesta noite, na verdade, Deus, nós damos autoridade ao Espírito Santo de Deus, para que ele haja nas nossas mentes, e que haja esse renovar da nossa mente, para que nós possamos viver, Deus, tudo aquilo que o Senhor tem preparado para nós, ó Pai. Em nome de Jesus, Deus. É o que nós te pedimos, Deus, e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Deus. Glória a Deus, né? Que bênção, Edson. Muito obrigado por esse tempo. Nós, falando em transformação de mente, né, eu não posso encerrar essa quinta online sem falar algo sobre Malaquias 3:10 diz, trazei todos os dízimos, né? Cadê? Malaquias 3:10, eu, Senhor Todo-Poderoso, ordeno que tragam
todos os seus dízimos ao depósito do templo, para que haja bastante comida na minha casa. Ponham-me à prova e verão que eu abrirei as janelas dos céus e farei cair sobre vocês as mais ricas bênçãos. Deus, como nós já falamos no começo, ele tem aquilo que é bom, é perfeito e agradável. E ele quer derramar sobre a sua vida as maiores e as mais ricas bênçãos. Por isso nós estamos falando sim de dízimos e ofertas. Isso talvez seja um enorme paradigma, né, Edson, para as pessoas que ainda não entendem. Paradigmas, né? Esse é um deles, não é? E talvez nem todos ainda entendam isso, né? O quanto Deus quer nos abençoar. E saiba que Ele quer te abençoar na sua vida financeira. Mas para isso nós temos que também honrá-lo e mudar isso. Talvez isso precise ser mudado na sua mente. Entenda que o teu dinheiro não é para o pastor, não é para nenhum... É para Deus. É para Deus. Deus, ele vai... E eu sempre digo também, né? E quando nós honramos a Deus com os nossos dízimos, nós vemos as bênçãos caírem. Então, Deus, ele não está só querendo um mandamento, ele está nos ensinando, né? E a mudança da nossa mente é quando a gente entende que Deus tem mudanças e nós entendemos essas mudanças, né? Então, uma dessas mudanças é trazer todos os dízimos e eu vou te abençoar. Então, saiba que o teu dinheiro não é para o pastor, mas o teu dinheiro é para que Deus possa te honrar. Então, mude isso na sua mente, mude esse pensamento de que o dinheiro é para o pastor. Não, você está entregando esses teus dízimos e as suas ofertas na casa do tesouro. E ninguém ganha de Deus na arte de dar. Então, se você quer participar, eu te incentivo a participar desse momento com a gente. Faça o seu dízimo, faça a sua oferta. Aqui na tela, em algum lugar, aqui vai aparecer aqui a forma como você pode, né, ofertar e dizimar em nome de Jesus. E que Deus possa abençoar a tua vida financeira e multiplicar a 30, 60 e a 100 vezes mais em nome de Jesus. Amém? Edson, obrigado, meu querido. Bênção para a sua vida e saúde para a sua vida. É verdade. Amém? É isso aí. Guarde isso, querido. Guarde isso que é bênção. Edson, Glória. muito obrigado por esse tempo. Foi um prazer enorme estar aqui com você, viu? Obrigado pela sua disponibilidade e que Deus continue abençoando a sua vida, a vida da Márcia, da sua família, das suas filhas, em nome de Jesus, viu? Obrigadão. Abençoe. Grandes coisas o Senhor tem aí. Jesus. Amém. Nós estamos encerrando, então, aqui a nossa quinta online. Espero que você tenha aproveitado como nós aproveitamos aqui esse tempo precioso na presença de Deus. E assista, indique alguém, você fala, poxa, alguém que precise ter uma renovação de mente, indique alguém, encaminhe esse vídeo, encaminhe também ali o link, né, da mensagem do pastor Milton. Você pode acessar aqui no YouTube, na nossa página, youtube.com/renovadacantareira. Lá você vai ver, pode ter a oportunidade, se ainda não viu, de assistir a ministração do pastor Milton e também esse bate-papo que a gente teve aqui. Nós te agradecemos por estarem aqui com a gente até agora e que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, queridos. Beijo, fica com Deus.